E aí pessoal, beleza? Voltando aqui agora para mais um curso no nosso canal aí do curso de transferência de calor por convecção. Nas últimas aulas a gente falou sobre como a gente encontrava o coeficiente convectivo ao longo de x, o Nusselt, também o número de Nusselt ao longo de x. Falamos sobre o efeito de Prandtl que tem, né, nessas características da camada limite térmica, e hoje a gente vai falar sobre como que a gente estudar esse comportamento do coeficiente convectivo H ao longo de x. A gente calculou e encontrou que essa aqui é a fórmula, né, quando você tem um número de Prandtl de aproximadamente aí igual a 0,6, um pouco maior, ou igual a 0,6, que seria o caso dos gases, o coeficiente convectivo que a gente tem é essa fórmula que está mostrada aí na tela, né? Isso aqui pode ser também representado, eu escrevi em função do número de Reynolds, mas a gente pode reescrever isso aqui dessa forma, igual a 0,332, colocando esse x lá para dentro vai virar igual a k vezes o U infinito dividido por Nx elevado a meio, vezes o Prandtl elevado a 1/3. Bom, essa função, se a gente for plotar ela com relação a x, ela dá o seguinte, ó, vai dar uma curva meio que decaindo, mais ou menos dessa forma aqui, tá? Ela decai com x elevado a menos 1/2. Esse decaimento aí representa o seguinte, quando ela está próxima de zero, é onde eu tenho maior troca de calor possível, onde o meu x vai ser igual a zero, esse coeficiente convectivo tende ao infinito, onde eu vou ter a maior troca de calor justamente aqui, ó, no modo de ataque da minha placa. Depois ela vai decaindo, né, até chegar num ponto que aí vai transicionar para turbulência depois e tal. Mas dentro do limite onde eu estou usando a solução de Blasio, isso aí é válido, sendo que isso aqui eu estou lembrando que é válido apenas para eu considerar que o número de Prandtl me dá essa solução aí, que é o número de Prandtl aproximadamente maior ou aproximadamente igual a 0,6. Tá, mas esse coeficiente convectivo que eu calculei, ele é um coeficiente convectivo que é local. Por exemplo, se eu estiver nesse local aqui, eu calculo o meu h de x. Mas ele não me serve muito, né? É mais comum de te usar, na verdade, um coeficiente médio, a média do coeficiente convectivo até chegar no ponto em x. Se eu sei que o meu coeficiente convectivo é dado por essa fórmula aqui, ó, então como é que eu vou calcular agora? Como é que eu calculo, então, a partir disso, qual que é o meu coeficiente convectivo médio? Agora eu tenho que ir lá integrar e fazer a média com relação a x, certo? Vai dar 1 sobre x, a integral de 0 até x de h de h de x, d de x, certo? Tem que integrar isso de 0 até o ponto onde eu quiser calcular. Se for naquele ponto em azul que eu acabei de marcar aqui no gráfico, é nele. Se for mais para frente é outro, se for mais para frente é outro, e por aí vai. Isso daí dá um valor muito bom pra gente, na verdade, tá? Eu vou até adiantar para vocês que não tem muito problema. Ele vai dar isso aqui, ó, que o fator, esse fator h de x médio, ele é simplesmente igual a 2 vezes h de x. É fácil, né? Mas por que dá essa coisa sempre igual a isso aí? E analogamente também que o número de Nusselt, né? Também a gente pode calcular o Nusselt médio, ele sempre é igual a 2 vezes o número de Nusselt local. Isso é ótimo, né? Que maravilha. Mas por que dá isso aí para esses casos? É por causa disso aqui, ó. Quando você vai resolver essa integral, isso aí dá igual a 1 sobre... Como é que vai dar? Vai dar igual a... Eu vou substituir os valores aqui, ó. Vai dar igual a 1 sobre x. E essa integral aqui, ó, quase todo mundo que está aqui dentro... quando eu reescrevo essa fórmula desse jeito aqui, né, reescrever da forma como eu escrevi ali em cima, que é essa aqui, ó, h de x é igual a 0,332k vezes u infinito dividido por Nx elevado a meio vezes o Prandtl elevado a 1 sobre 3. Esse termo aqui é o termo que vem lá da nossa similaridade, a solução de Blasio, né? Quando ele define o parâmetro de similaridade, ele define esse termo aí. Esse termo aqui tem uma dependência de x, é o único termo que tem dependência de x, todo o resto não tem. Então eu jogo todo mundo para fora, vai virar 1 sobre... Então nessa integral que eu estou tentando resolver, é 1 sobre x vezes 0,332k, aí aqui para fora vai ficar, ó, u infinito sobre ni elevado a meio, o Prandtl aqui elevado a 1/3, e aqui vai ficar 1/3, e aqui vai ficar a integral de 0 até x do que? De dx sobre x elevado a meio. Deixa eu até botar isso aqui mais bonitinho, né? Vou chegar mais perto aqui de dx sobre x elevado a meio, beleza? Essa integral aí, para quem quiser resolver, pode resolver depois, mas ela dá um negócio muito simples, ela simplesmente vai dar igual aqui, ó, dá igual a 2 vezes x elevado a meio, tá? É só resolver ela aí depois, não tem nenhum problema vocês acharem ela, mas isso aqui vai dar igual. Então a minha solução, esse meu h de x médio, ele é igual a 0,664 multiplicado por k vezes o u infinito sobre ni. E aqui tem um detalhe, esse x aqui, ó, x elevado a meio, ele vai cortar com esse x aqui, que é tipo um x elevado a menos 1, tá vendo? Esse x aqui de baixo, ó.
Então vai dar o meu x, que é a menos 1, a menos meio que estava antes, volta aqui de novo, da mesma forma, vai voltar para cá, ó, x elevado a meio, tá vendo? Voltou da mesma forma. E multiplicado pelo Prandtl elevado a 1/3. É só isso, né? Porque esse x aqui, ó, que está a meio, que vai para cima, né? Vai virar x elevado a meio, ele vai multiplicar com x elevado a menos 1, vai virar x elevado a menos meio de novo. Então aparece ele aqui, ó, x elevado a menos meio, novamente, sem nenhuma modificação. Ou seja, a mesma coisa que eu falar, que é igual a 2 vezes o h de x. Ou seja, essa solução aqui, ela facilita muito para a gente, tá? Para você poder calcular, porque normalmente quando a gente vai calcular o transferência de calor, por exemplo, de numa placa plana, você vai calcular, você não vai pegar e ficar calculando todo ponto, né, localmente, não se faz isso. Você vai calcular a média ao longo de toda uma placa plana, e aí você vai usar essa média para falar qual é a troca de calor que aquela placa está dando. Para engenharia é muito mais lógico você fazer isso, né? Porque ficar calculando troca local, troca pontual, que não quer dizer muita coisa para a gente, né? Então a gente vai usar isso daí quase sempre, essa definição que vai valer, ó, sempre que a gente for utilizar o valor médio para calcular trocas de calor, tá beleza? Então ficando com isso daí, até a próxima aula, um abraço.